Boa noite, pessoal. Nosso grupo vai falar sobre a análise termogravimétrica. Ele é composto por mim, Tatiele, Larissa, Lara e Karina. Inicialmente, vou falar sobre a análise termoanalítica. O que seria a análise termoanalítica? Ela é um material, ele é exposto a uma variação de temperatura e ele pode ocorrer mudanças químicas ou físicas em sua estrutura, dependendo se o calor térmico é maior ou menor que as energias de ligação. O conhecimento do comportamento, dos efeitos resultantes que tem nesse material, de acordo com a variação de temperatura, ele é muito importante para diversas finalidades, pois algumas podem ser úteis industrialmente, mas ao mesmo tempo pode gerar a degradação e queima do material. Diante da necessidade, então, desse conhecimento das propriedades do material, ao longo dos anos foram desenvolvidos métodos de análises térmicas e que são técnicas nas quais uma propriedade física de uma substância ou do seu produto de reação é medida como função de temperatura, enquanto a substância é submetida a um programa controlado de temperatura. Portanto, existem 3 critérios que devem ser satisfeitos para que essa técnica térmica seja considerada uma técnica termoanalítica, que é uma propriedade física deve ser medida, expressa como função da temperatura e ela tem que ser também efetuada sobre um programa controlado de temperatura. Existem diversas técnicas termoanalíticas. Dentre elas, as mais comuns são a análise termogravimétrica, que é o nosso interesse no nosso estudo, a análise termogravimétrica derivada, a análise térmica diferencial, calorimetria exploratória diferencial, a análise termomecânica, a análise dinâmico-mecânica, a análise de gás envolvido e termopitometria. A análise termogravimétrica, ou simplesmente TGA, é uma técnica termoanalítica definida como um processo contínuo. Ele envolve a medida da variação de massa de uma amostra em função da sua temperatura. Essa amostra, ela pode ser tanto aquecida ou resfriada, em uma velocidade selecionada ou a do tempo, e a sua temperatura é constante. O equipamento utilizado para essa análise é basicamente a termobalança. Essa termobalança é constituída por uma balança registradora, um forno, suporte de amostra e sensor de temperatura, um programador de temperatura do forno, um sistema registrador e controle da atmosfera do forno. O resultado dessa análise ele é mostrado sob a forma de um gráfico, e nesse gráfico a abscissa representa a temperatura ou o tempo, e a ordenada ele representa o percentual em massa que foi perdido ou ganho. Na curva também é identificado duas temperaturas, que é a temperatura inicial, ela é definida como a menor temperatura antes que possa ser detectado o início da variação de massa para um determinado conjunto de condições experimentais, e também a temperatura final, que representa a menor temperatura que o processo responsável pela variação de massa foi concluído. Há uma velocidade de aquecimento conforme o gráfico ao lado. Desse modo, ao sofrer degradação, o material perde massa sob forma de produtos voláteis e o sensor vai registrando a perda de massa, sendo possível obter conclusões quanto à estequiometria, estabilidade térmica da amostra, composição e estabilidade do compostos intermediários, bem como a composição do produto final. Os fatores que podem afetar as medidas dessa análise são provenientes da amostra, como sua quantidade e natureza, solubilidade dos gases envolvidos, tamanho das partículas, com condutividade térmica, dentre outros. Provenientes do instrumento, como a razão de aquecimento do forno, velocidade com que as informações são registradas
geometria e composição do suporte da amostra, sensibilidade da balança, dentre outros. Entretanto, há diversos outros fatores que podem provocar alterações, razão pela qual se deve reportar um maior número possível de detalhes quanto ao experimento realizado, incluindo informações sobre o histórico da amostra sempre que possível. Essa técnica é utilizada nas mais diversas áreas, como decomposição térmica de substâncias inorgânicas, orgânicas de baixa massa molar e de polímeros, determinação de umidade, teor de voláteis e cinzas, oxidação térmica de substâncias poliméricas e estudos cinéticos de reações, etc. Essas foram as nossas referências utilizadas. Obrigada.